Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado e vocês estão no canal da livraria Espaço Psi. Hoje nós temos um papo psi diferente para vocês. O Paulo Albuquerque, aqui do Espaço Psi, foi até Porto Alegre para entrevistar o Dr. Cícero Vaz, doutor e professor. Para quem trabalha com método projetivo, o Dr. Cícero ele dispensa as apresentações. Mas para quem não conhece, só para vocês terem uma ideia, ele é o número 2 do CRP da região onde ele trabalha e trabalha com métodos projetivos mesmo antes da profissão de psicólogo ter sido regulamentada. Então já trabalha com isso há bastante tempo. Como vocês podem ver por aqui, a entrevista foi conduzida na casa do Dr. Cícero e da sua esposa Clarice e vai ter uma aparição especial às vezes do Pitoco, que está aqui na imagem também. Então aproveitem o papo, foi um papo psi muito especial. E só uma questão importante, em conjunto com o Dr. Cícero, nós optamos por retirar da edição final alguns trechos que falavam de aspectos mais específicos para psicólogo dos testes projetivos. Então nós optamos por isso em conjunto com ele, mas vocês vão poder aproveitar aí muito dessa conversa que vem por aí. Bom vídeo. A todos que nos assistem, hoje a gente está aqui na casa de um amigo, né? Eu vim visitá-lo e aproveitando que ele tem muito conhecimento para passar, muita coisa boa para contar, a gente vai ter um papo psi diferente com meu amigo, professor, especialista em técnicas projetivas, Cícero Vaz. Pois é, Paulo, boa tarde. Você não imagina a minha satisfação em recebê-lo aqui na minha casa e para um bate-papo, para uma conversa sobre psicologia, sobre o que eu faço e por aí afora. Em primeiro lugar, eu conheço o Paulo há muito tempo. Como gerente, como dono, como diretor, como proprietário da livraria Espaço Psi em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, cidade universitária com a qual eu tenho fortes vínculos, não como professor, mas como colega de muitos amigos que tenho naquela universidade, precisamente no curso de psicologia. Destacando-se entre os colegas que lá eu tenho, o professor André Jaquemin, figura importante e que eu sempre considerei como um irmão intelectual, um irmão em termos afetivos, ao ponto de num congresso ocorrido me parece que foi em Roma, ou se foi em Amsterdã, da Sociedade Internacional de Rorschach, e eu de tanto circular no congresso, ao lado do Jaquemin, trocando ideias, e sabem como é que é, né? Lá pelas tantas me deparei, apareceram duas colegas psicólogas, portuguesas por sinal, que gosto dos colegas de Portugal. Lá eu tenho, por exemplo, o Vitor Moita, ao qual vai aqui um forte abraço, para o qual vai um forte abraço aqui. E essas colegas perguntaram, cadê o seu irmão? Aí eu parei e pensei, meu irmão, aqui... Aí me dei conta, André Jaquemin, com o qual eu circulava no congresso, e certamente me viram uma, duas ou três vezes, aí me identificaram como irmão do Jaquemin, e ele, irmão meu, pelo menos. A identificação da minha pessoa, pelo físico, certamente, com o Jaquemin, possivelmente foi por aí. Foi uma amizade realmente muito forte que nós tivemos, André e Jaquemin, e é um dos colegas que faleceram, que já se foram, e não foram poucos, que minha idade já vai para lá de 90 um pouquinho, hein?
Pois é. 90 anos, hein, Paulo? E com a disposição de um jovem para trabalhar. Pelo menos do que tem na cabeça e do cérebro para funcionar, pelo menos, e as pernas para caminhar, ainda comandadas, e os braços também, por esse miolo cinza que é o cérebro mesmo, como você falou. Mas, Paulo, feito esse preâmbulo sobre o meu vínculo afetivo de amigo e colega do Jaquemin, eu não poderia conversar sobre técnica projetiva e para o Espaço Psi, sediado em Ribeirão Preto, cidade universitária pela qual eu tenho estima e na qual eu aprendi por muitas coisas em congressos e encontros promovidos pelo Jaquemin. E tem mais uma coisa, não apenas o Jaquemin, lá em Ribeirão Preto, a Sônia Pazian e a Érica, sobrenome Oquino, Érica Oquino. Essas duas pessoas também me marcaram e continuam me marcando muito na minha cabeça, no meu sentimento. E a sede da Associação Brasileira de Rochá e Técnicas Projetivas é em Ribeirão Preto, né? Ah, perfeito. Sobre a sede física. Sim, sede física. Da sociedade, Associação Brasileira de Rocha. Ah, mas aqui deve-se um registro. Eu devo registrar isso aqui, sim. Eu acompanhei a batalha para se conseguir recursos para a aquisição daquela sede. Uma coisa que nem todas as sociedades de psicologia que nós temos no Brasil possuem uma sede física própria. Isso realmente é um trabalho, é uma aquisição que custou trabalho e que continua sendo muito bem zelada, cuidada pelos colegas que lá estão em Ribeirão Preto e pelos colegas que passaram a dirigir as diretorias e conselhos desde que a sociedade se criou e até agora. Faço votos de que dure muito, se pudesse dizer para sempre, que fosse, né? que seja, né? Sim. Paulo? Vamos ver. E assim, você está hoje aqui no Rio Grande do Sul, mas você é do Rio Grande do Norte. Como é que foi a travessia do país? Pois eu nasci no Rio Grande do Norte, na cidade de Rafael Fernandes, e a minha vida para aqui foi devido a estudos, né? Aqui comecei trabalhando como despachante da Varig, cuja criação se realizou aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E realmente o estudar aqui, o trabalhar na Varig, o gostar de voar, sabe como é que é? Isso me cativou. São circunstâncias da vida, né? Sim, contingências da vida que obrigam as pessoas a se deslocarem fisicamente, geograficamente, de um lugar para outro em busca de melhores realizações, condições de trabalho, principalmente numa questão assim de estudo acadêmico, porque o Rio Grande do Sul foi um dos estados pioneiros, onde a psicologia se configurou, começou a se estruturar, e isso eu não dispunha disso lá naquela época, né? Sim, sim. Agora tem uma coisa que aconteceu aí, tem coisa que acontece na vida que a gente, para entender, é preciso ter vivido alguns anos para compreender bem como as coisas, o porquê e para onde as condições nos conduzem.
Para ser admitido na Varig, eu me submeti àquilo que se denominava antigamente de exame psicotécnico, hoje avaliação psicológica. Pois bem, sentado diante de um psicólogo, muito afável, ele virou-se para mim e disse: olha, eu tenho aqui uns tijolinhos de madeira e o senhor vai construir uma casa. Olhei para ele, eu leigo em psicologia que eu estava fazendo, licenciatura em filosofia na PUC, né? Estudando no curso para licenciatura em filosofia. Precisava trabalhar. E fazer uma casa e com tijolo de madeira foi o que veio na minha cabeça naquela. Que história é essa, professor? Não, o senhor fica bem à vontade. Deu aquela psicólogo mesmo para cima de mim, né? Naquela época, em cima de mim naquela época, vamos dizer, né? Ele disse, aí peguei aquele tijolo, fui montando, fiz as colunas, montei o esqueleto, vamos dizer assim, né? A moldura da casa, né? Uma janela do lado direito, uma janela do lado esquerdo, uma porta no meio, sem ninguém na janela, sem ninguém na porta. E tinha um trilho também. Terminei a casa, olhei para ele, pronto, professor. Ele disse, é isso que o senhor queria? É isso que o senhor queria? Ele me respondeu, pois é, mas o senhor está olhando tanto para casa. Eu digo, e por que não? Aí ele disse, não, eu volto com a pergunta, por que você está admirando a casa? Aí eu olhei para ele, olha, está me faltando gente dentro dessa casa, não vejo ninguém na janela, não vejo ninguém na porta, mas você pediu uma casa, está aí a casa pronta. Tudo bem. Falei que estava estudando licenciatura em filosofia, curso à tarde. Saindo da Varig, eu iria diretamente à noite para estudar e terminar o curso e por aí vai. Aí o padre tinha um irmão marista, por sinal uma pessoa muito querida, o irmão José Hugo Simon, conhecido por irmão Danilo. E eu saí do segundo andar do prédio onde funcionava a PUC, ali no hoje Colégio do Rosário, subi ao quarto andar e vi um senhor com um jaleco, escrito na lapela do jaleco, psicólogo. 1961, por aí, 60. Não, 61. Olhei para ele e disse, psicólogo, o senhor é psicólogo? Ele respondeu, sim, por que não? Eu digo, eu fiz a pergunta que eu estou lhe fazendo é porque eu, ao entrar na companhia, na Varig, um psicólogo me fez um exame, uma coisa que eu acho que era exame, né, professor? Aquilo ali é o psicotécnico. A gente avalia a pessoa psicologicamente. Olhei para ele, é difícil esse curso? É. E como é que se faz? Onde é que se faz? Ele diz, casualmente nós temos aqui um curso de pós-graduação em psicologia. Eu falei pós-graduação, quer dizer que ele vem depois do curso formado. Eu já tenho graduação em filosofia, disse. Aí ele me tocou. Pois quem tem direito a se inscrever nesse curso de pós-graduação, que vai permitir o registro de psicólogo, e a profissão deve ser regulamentada, ou pelo menos aprovado o projeto de lei dentro de pouco tempo, e a partir daí, certamente, o senhor fazendo o curso poderá ser psicólogo. Aí parei, olhei, pois é, mas eu estou trabalhando na Varig, mas na realidade o que eu quero é ser piloto de avião. Eu queria ser piloto.
Aí ele olhou, mas realmente você iria ter que fazer a opção. Mas parei, pensei, pior que eu não parei de pensar nisso aí, né? Passou-se um mês, passou-se outro, e na saída ele me falou, quando eu saí, me despedi dele e desci para dar seguimento às aulas, assistindo às aulas, né? Se resolver se matricular, aproveite o tempo, porque falta pouco tempo para se admitir a matrícula, né? Para o senhor ser psicólogo depois. Aí fiquei com aquela pulga na camisola, não sei se no cérebro, onde ela se colocou, né? Fiquei com aquilo pensando, e pensei, ser piloto eu vou trabalhar por escala. Sim. Escala por semana, escala por dia de semana. Vou perder certamente muitos natais, muitos anos novos. Vai ser difícil. Me casando, eu me casando, tendo família, deixando a família em casa e voar aí, não sei, sair voando em função do trabalho, realmente é meio difícil. Por outro lado, sendo psicólogo, realmente vou ficar aqui na Terra, fazer minha profissão e por aí vai. A questão em que eu tenho que pensar é também quanto eu vou ganhar numa profissão e quanto eu vou ganhar na outra. Sim. Aqui eu estou seguro, estou no chão. Não, ganhando, mas certamente muito menos do que piloto de avião. E fiquei naquele conflito, Paulo, que você nem imagina. Passei, isso foi em dezembro, passei dezembro, janeiro e fevereiro. Fevereiro tinha que me matricular para poder iniciar o curso. Aí o tempo foi passando, aí eu me decidi, eu vou fazer a psicologia e deixar o curso de piloto para mais adiante. E foi o que fiz. Me matriculei, agora, e comecei a trabalhar, a estudar, e, evidentemente, surgiram algumas dificuldades. E por que a psicologia? Sim, a gente vai chegar lá. Vai chegar. Né? Mas, na verdade, assim, eu sei, né, do seu interesse por aviação, sei, inclusive, que você realizou o desejo de ser piloto, né? Porque a gente já se conversou várias vezes, nas várias oportunidades que você teve em Ribeirão, inclusive dando curso lá pra gente. E você sabe também da minha paixão pelo balonismo. Né? Tinha alguma coisa de comum entre mim e você, né? Então eu sei que essa é uma paixão, né? Quem já teve a oportunidade de voar de balão ou de voar de avião e que tem esse desejo, sabe o quão agradável é poder realizá-lo, né? Então, eu acho que é muito interessante essa questão do que depois, né, você fez uma opção num momento e depois pode realizar o seu desejo de voar, de pilotar. Já vi que você andou fazendo uma leitura sobre a minha vida, né, Paulo? Ou já ouvi alguns comentários, já me conhece. Sim, a gente já teve várias oportunidades juntos. De se encontrar, né? Pois é, Paulo, a questão da psicologia, ela começou a despertar em mim essa vontade de ser psicólogo, o momento em que o irmão Danilo me aplicou o teste, hoje teste de Rocha, mas é técnica de Rocha, né? Para eu poder me matricular, eu tinha que me submeter a uma carrada de testes psicológicos. Entrou hoje eu sei que era o PMK, um teste de questionário perguntando uma série de coisas, o teste da árvore, teste da figura humana. Mas quando chegou no teste dos borrões, teste de Rocha, aí aquilo me tocou, realmente tocou, Paulo, mexeu comigo aquilo lá. E na saída, ao terminar,
Ele me perguntou como é que eu tinha me sentido. Eu digo, eu gostei. Eu gostei de fazer. É um teste diferente. Não tem nada... As coisas não são tão claras. Eu não sei como é que o senhor vai aproveitar esses dados. Ele disse, é um teste forte para avaliar personalidade, como é que a pessoa está. Inclusive, é um teste que para o curso de psicologia é interessante, porque o psicólogo terá uma profissão de futuro mais adiante. E vou dizer mais uma coisa, o que me sacudiu mesmo, mexeu comigo, foi a testagem do Rocha, porque o Danilo chegou a me colocar, como é que eu digo, me colocar coisas da minha vida particular, pessoal, com termos de personalidade, que fechavam com o que eu achava que tinha, e outras coisas que batiam. Sim. Com o que acho que eu era como pessoa, né? Isso realmente foi indo, me formei, fiz o pós-graduação, ganhei o certificado, registro do MEC, trabalhei como psicólogo, fui indo, e naquela época, foi em 1960, e passados mais uns anos, eu não aguentei. Eu queria ser piloto. E depois de 55 anos de idade, fui ao Aeroclube de Belém Novo, me encontrei com o comandante Machado, que era o diretor do Aeroclube do Rio Grande do Sul. Perguntei, posso ser piloto? Ele disse, pode, só depende de você. Eu digo, pois é, mas eu estou com idade avançada, vocês vão me admitir? Não, vamos fazer o curso. Me colocou dentro de um Cherokee, me levou para sobrevoar Porto Alegre, desceu e me perguntou, continua querendo ser piloto? Sim, eu já sou psicólogo, mas dá para ser piloto? Ele disse, pegou um documento, quer fazer o curso? Quero fazer o curso. Fez um caminhamento lá para o Aeroclube, para a base aérea de Canoas, aqui em Porto Alegre, e fiz a entrevista com o psiquiatra, que me liberou, fiz todo o curso teórico. Depois de 18 horas de voo, fiz o primeiro voo solo. Foi uma das outras vitórias da minha vida. Não foi a única. Eu acho que ter conseguido o que eu vinha conseguindo como psicólogo, me sentindo bem na profissão como psicólogo, trabalhando como deveria trabalhar, lecionando na universidade e gostando do Rocha, aquele que o irmão Danilo me aplicou, realmente abracei o Rocha como instrumento e nunca mais larguei. E tem mais uma coisa. Adotei o sistema Klopfer, porque o irmão Danilo, tendo ido aos Estados Unidos e tendo um treinamento com o Bruno Klopfer, trouxe uma obra do Klopfer, eu li aquela obra de ponta a ponta e me defini, eu vou trabalhar com esse instrumento. Porque numa aula, aqui há um detalhe, viu, Paulo? Há um detalhe que é interessante, né? E aquilo ali como se diz, foi o toque final. Uma professora, que no concurso era puxado de pós-graduação aqui. Eu imagino. Tinha figura humana, tinha HTP, tinha PMK, já naquela época tinha PMK e o Rocha. E quando a professora apontou a árvore, tem um detalhe que é importante eu colocar, mostrou o teste da árvore, boa professora, né? E foi dizendo, pela árvore eu vejo que a pessoa é primária, por esse teste aqui, vejo que ela tem aquelas características. Aí entrou o professor
Paulino Antunes dos Santos, lecionando a disciplina Rorschach. E trouxe um caso. Esse caso tem 8 respostas. Quer dizer isso, aquilo, aquilo mais. Pois é, fui indo, terminei o curso, ganhei meu certificado, registro do MEC, que era o MEC que concedia... Porque ainda não tinha o conselho. Né? Não havia conselho, nem federal, muito menos regional, sim, nada, né? Tanto é que as cadeiras de psicopatologia, psicologia clínica daquele curso eram ministradas por excelentes profissionais, mas psiquiatra, não era psicólogo. Ninguém era psicólogo, ninguém tinha o título acadêmico, nem registrado para poder exercer a profissão. Mas havia aquela perspectiva que o irmão Danilo, no primeiro encontro que eu tive, saindo da sala de aula embaixo, lá em cima, ele me recomendou que seria interessante fazer psicologia, tomada aquela decisão, chegou agora, aparece uma disciplina e realmente esse professor demonstrando que é um instrumento que pode trazer alguma coisa. Claro que hoje, avaliando, inclusive, durante todo o trabalho, eu sempre entendia que não dá para, em princípio, a gente duvidar de um teste que tenha sido aplicado, validado, que já tenha adquirido um bom reconhecimento científico, coisa que o Conselho Federal hoje faz com muita sabedoria. Eu havia colocado antes que nunca troquei de sistema. Sim. Você sabe que o Rorschach é um instrumento criado por um psiquiatra suíço, né? Baseado em umas manchas de tinta, né? Tipo essa aqui, ó. E você olha para essa mancha, ela não, em si ela pode significar uma série de coisas. Sim. Uma pessoa pode ver X, outra não vê X, vê Y, entra uma terceira vê Z e não tem nada a ver. Mas acontece que esse agrupamento de tantas vê em X, tantas vê em Y, tantas vê em Z, isso possibilita ao psicólogo fazer cruzamento desses grupos de pessoas, conforme o que elas falam, transformar em categoria, quantificar, cruzar estatisticamente. O importante é que é um teste só baseado em manchas, dá trabalho ao psicólogo se treinar com ele. Sabe-se que não se gasta menos do que 30, 40, 60 horas de estudo acadêmico, de formação, além do estágio de treinamento, para poder se trabalhar com aquela garantia, aquela firmeza, aquela responsabilidade legal, né? Sim. Esse teste agora me dá elementos que eu posso quantificar. Vejo isso, vejo aquilo, eu posso categorizar, ou seja, marcar isso aí, quantificar na frequência conforme o grupo de pessoas, dá perfeitamente para se admitir como instrumento, através do qual pode-se fazer um prognóstico de como as pessoas que apresentam tais e tais elementos estão em termos de personalidade. E a psicometria vai ser a base consistente e sólida para garantir o resultado quantitativo e também o qualitativo, porque o Rorschach, os testes projetivos têm essa finalidade e por aí vai, né? Sem nenhuma desconsideração os demais testes chamados projetivos, né? Tipo
HTP, figura humana, TAT, o Pfister, que garante um bom prognóstico sobre o resultado adquirido quanto ao futuro da pessoa em matéria de desempenho e funcionamento da personalidade. Eu queria primeiro lhe agradecer pela conversa, lhe agradecer por ter me recebido aqui de maneira tão carinhosa, lhe agradecer pela sua amizade, né? Acho que a gente começou com uma relação profissional lá atrás, de alguém vindo dar aula pra gente, e que isso se transformou numa amizade muito agradável, na qual eu tenho com muito carinho e muito respeito. Como todo papo, se a gente presenteia com o convidado com alguma coisa, eu estou emocionado, mas eu queria lhe presentear com uma folha bordada pela minha mãe, com o nome Amizade. Amizade! Que é o que... Folha de quê isso aí? Eu não sei dizer, eu não sou... A minha especialidade são rochas. Mas que muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Pela sua paixão por aviação... Amizade. Eu vou mostrar para a Clarice, ela vai adorar. E pela sua paixão por aviação, tem um livro de ficção que uma autora escreveu sobre a Amelia Earhart, que é a famosa piloto americana que se perdeu no mar, né, que foi tentar dar a volta ao mundo, e ela escreveu contando um pouco do como se ela fosse a Amelia, né, e o que teria acontecido com eles. É um livro de ficção, mas sobre a vida de uma talvez da mais conhecida a aeronauta americana, que teve a ousadia de lá atrás querer fazer essa viagem ao longo do mundo. Paulo, muito obrigado, Paulo. Esse eu vou abrir. E esse aqui, em especial, é para Clarice, também a minha mãe que bordou. Opa, vou chamar a Clarice. Eu vou chamar a Clarice agora. Segura aqui que eu vou chamar a Clarice. Pitoco vai vir voando e vai vibrar com a Clarice, quer ver? Ele vai voltar bravo. Paulo, muito obrigado. Você não imagina como eu fico sensibilizado com esse presente. Diga as suas palavras também. Eu muito fico bacana. Muito feliz. O Papo Psi de hoje chega ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo e já te adianto que vem mais conteúdo por aí. Nós estamos programando uma segunda parte dessa conversa, onde o Dr. Cícero Vaz vai falar mais sobre a experiência dele com o Zuliger, que é um teste que ele também tem muita expertise, e vai contar um pouco pra gente sobre isso numa próxima conversa, num próximo Papo Psi. Se você quiser acompanhar e quiser estar por dentro do que a gente vai produzir, inclusive desse vídeo que vem em breve, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa um gostei aqui nesse vídeo que ajuda muito a gente e, se possível também, deixa um comentário, dá suas impressões e sugestões de próximos vídeos também. Fiquem atentos que vem muita coisa boa por aí.